Ninguém sabe ao certo quantos segredos ainda dormem sob as areias quentes do Egito. O vento sopra histórias antigas, enquanto as pirâmides se erguem como sentinelas silenciosas, guardando mistérios que o tempo insiste em esconder. Por muito tempo as pessoas acreditaram que aquelas gigantes de pedra foram erguidas por mãos cansadas e chicotes cruéis. A imagem de milhares de homens acorrentados, trabalhando sob o sol escaldante, parecia a saída de um pesadelo antigo. Mas a verdade é muito mais surpreendente e curiosa do que qualquer lenda. Os trabalhadores que ergueram as pirâmides não eram escravos chorando de dor, mas homens livres que sentiam orgulho em cada bloco colocado. Eles não apenas recebiam pagamento, mas também comida farta, bebidas e cuidados médicos. O trabalho era duro, mas havia um sentimento de pertencimento, como se participassem de algo maior que suas próprias vidas. Quando o sol nascia, era como se um chamado ecoasse entre as tendas de pedra. Cada homem acordava sabendo que faria parte de uma obra eterna, algo que sobreviveria aos ventos, à chuva e até mesmo ao passar dos séculos. Nos campos ao redor do Nilo, famílias se despediam dos maridos, irmãos e filhos que partiam para trabalhar nas obras. Eles não partiam como prisioneiros, mas como heróis que carregavam consigo a honra de construir algo sagrado. Esses homens viviam em vilas especiais, construídas perto das pirâmides. As casas eram simples, mas ofereciam abrigo seguro e comida quente no fim do dia. Enquanto o mundo moderno imagina correntes e gritos de dor, a realidade era muito diferente. Eles celebravam festivais, contavam histórias ao redor do fogo e sonhavam com o futuro de seus filhos. Cada pedra pesada era transportada com cuidado e técnica. Para muitos, empurrar um bloco significava deixar um pedaço de sua alma gravado na história. Alguns estudiosos encontraram inscrições em tumbas, mostrando mensagens de orgulho e amor pelo trabalho. Não havia lamentos, mas frases que pareciam cartas de vitória. Os arqueólogos ficaram chocados quando encontraram ossos mostrando fraturas curadas, sinal de que os trabalhadores recebiam cuidados médicos. Era como se uma grande família tivesse se formado nas sombras das pirâmides. A comida era tão importante quanto as ferramentas. Eles recebiam pães, vegetais, carnes e peixe fresco. À noite, a cerveja era servida como presente, ajudando a afastar o cansaço do dia. As mulheres, mesmo não trabalhando diretamente nas pedras, tinham um papel essencial. Elas costuravam roupas, preparavam alimentos e mantinham viva a chama da esperança. Nas paredes de algumas tumbas, foram encontradas imagens de festas, danças e músicas. Isso mostra que, mesmo em meio ao trabalho pesado, havia espaço para alegria. A construção das pirâmides era uma mistura de técnica, força e fé. Cada bloco parecia carregar a respiração de um povo que acreditava em uma vida eterna. Mesmo com todas as histórias tristes que rolaram por aí, esses caras se sentiam especiais. Eles sabiam que estavam ajudando os faraós a alcançar a eternidade. E isso era algo realmente incrível. Cada passo no deserto, cada gota de suor, tudo era visto como sagrado. Muitos sonhavam em ser lembrados não apenas por seus filhos, mas por todas as gerações futuras. Os antigos egípcios não viam a morte como um fim, mas como um novo começo. Assim, erguer uma pirâmide era como construir uma escada para o céu. O calor do deserto era cruel, mas eles usavam roupas leves e sabiam segredos para enfrentar o sol. As pausas eram sagradas, e cada gole de água era celebrado como um tesouro. Ao redor das obras, os mercados cresciam. Comerciantes vendiam frutas, amuletos e tecidos coloridos. Era uma pequena cidade pulsando vida ao pé da imensa pirâmide. As crianças corriam entre as tendas, imitando os pais e sonhando em um dia também ajudar a erguer as pedras. Era uma herança passada de geração em geração. À noite, o céu estrelado parecia cantar canções antigas. As vozes se misturavam ao som de tambores, criando um ambiente mágico e cheio de energia. Quando uma parte da pirâmide ficava pronta, havia festas e oferendas aos deuses. As danças iluminavam a noite, e o cheiro de especiarias se espalhava pelo ar. As múmias dos faraós descansavam lá dentro, esperando a eternidade. Mas do lado de fora, o verdadeiro milagre era a união de tantas mãos, construindo algo eterno. Eles não conheciam a palavra impossível. Para eles, cada pedra era um passo mais perto da eternidade, um presente para os deuses e para o futuro. Ao caminhar entre os corredores estreitos e sentir o cheiro antigo das pedras, é possível quase ouvir os risos e gritos de alegria. A energia daqueles trabalhadores continua viva. As lendas criaram uma imagem sombria e cruel, mas a verdade guarda mais luz do que escuridão. O orgulho estava em cada músculo, em cada olhar trocado entre os companheiros. Os hieróglifos contavam histórias sobre coragem, amizade e dedicação. Não eram gritos de dor,
mas canções de vitória. A medicina era avançada para a época. Eles sabiam tratar fraturas, cortes e até dores misteriosas. Isso garantia que cada homem pudesse continuar o trabalho sem ficar para trás. As ferramentas, simples aos nossos olhos, eram verdadeiras extensões dos braços daqueles homens. O martelo, a alavanca e as cordas eram como amigos fiéis. As pedras vinham de longe, trazidas em barcos que cortavam as águas do Nilo. Cada viagem era uma aventura cheia de perigos, mas também cheia de esperanças. Quando chegavam ao canteiro, as pedras eram saudadas como visitantes importantes. O cuidado com cada bloco era como o cuidado com um tesouro. As rampas de areia subiam ao céu, como serpentes gigantes. Por elas, as pedras subiam lentamente, guiadas por mãos fortes e corações cheios de vontade. Os supervisores observavam cada movimento, não para punir, mas para garantir que tudo fosse feito com perfeição. A confiança era tão grande que muitos trabalhadores deixavam suas famílias, sabendo que voltariam orgulhosos. Para eles, cada corte na pedra era como um poema para os deuses. Haviam aqueles que levavam para casa pedaços de corda, lascas de pedra, pedacinhos de ferramentas. Eram recordações que passavam de pais para filhos, cheias de histórias e significados que faziam todo mundo se sentir mais conectado. O amanhecer no deserto era um espetáculo à parte. O sol pintava o céu com tons dourados, anunciando mais um dia de trabalho e devoção. Os trabalhadores erguiam os braços, saudando o novo dia, como se fosse um presente. A música dos pássaros se misturava ao som das marteladas. O fim do dia trazia um silêncio calmo. O vento acariciava as tendas, enquanto as estrelas brilhavam acima como olhos curiosos. Em volta do fogo, as histórias ganhavam vida. Um contava sobre encontros com deuses. Outro falava de sonhos misteriosos. O medo do desconhecido se transformava em coragem quando lembravam da obra que estavam criando. Cada noite era um lembrete de que o amanhã guardava novas pedras e novos desafios. A lua observava tudo, iluminando as sombras dançantes. Era como se o céu inteiro estivesse assistindo aquele espetáculo silencioso. Os sacerdotes visitavam as obras, trazendo palavras de bênção e oferendas. Eles diziam que cada pedra tinha alma, e que juntas formariam um caminho para as estrelas. Os trabalhadores acreditavam nisso com toda a força de seus corações, por isso, cada um dava o melhor de si, sem pensar no cansaço. O tempo não perdoava, mas eles não tinham medo. Sabiam que suas histórias viveriam nas paredes, nos cantos secretos e na poeira das tumbas. Muitos morreram sem ver a pirâmide completa, mas acreditavam que mesmo assim, faziam parte do grande plano. Cada homem era uma nota em uma canção eterna. O trabalho era o refrão, repetido dia após dia, gravado para sempre na memória do mundo. Quando olhamos para aquelas pirâmides hoje, vemos apenas pedra. Mas, se fecharmos os olhos, podemos sentir o calor, ouvir as vozes e imaginar os sorrisos. A verdade, que ficou oculta por muitos anos, agora surge radiante como o sol sobre as areias do deserto. Eles deixaram mais do que monumentos. Deixaram lições de coragem, união e fé em algo maior que a própria vida. Ao aprender isso, nossa visão do passado muda completamente. As pirâmides passam de prisões de pedra para altares de esperança. Cada passo dado no deserto foi um poema silencioso dedicado aos deuses. Cada pedra colocada foi um grito de vitória contra o impossível. Esses homens não queriam apenas construir, queriam tocar o céu com as mãos. E de certa forma, conseguiram. Se você gostou desse mergulho na história escondida das pirâmides, curta o vídeo e se inscreva no canal Curiosidades Incríveis para mais mistérios e descobertas fascinantes.